Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tiffany para mais um vídeo no canal da Monitoria de Cálculo 1 da UFRN. Nesse vídeo a gente vai calcular uma questão do IME em que ele pede para a gente determinar a equação da tangente à curva y igual a x log de x no ponto em que o seu coeficiente angular é 2/3. Gente, basicamente o que a gente vai fazer aqui é encontrar a equação da reta tangente. A equação da reta ela é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0, em que esse m aqui é o meu coeficiente angular e o meu x0 e o meu y0 é um ponto. Gente, nesse caso aqui, o meu coeficiente angular da curva que ele me deu é o quê? 2/3. Só que como a gente está calculando a equação da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é igual à inclinação da curva. Então, se a gente fosse ver isso aqui num gráfico, num esboço de gráfico, a gente teria mais ou menos essa curva aqui, que representaria essa x vezes log de x, e em um dado ponto, a gente teria aqui uma reta tangente, que não parece uma reta não. Um pouquinho melhor. Então, a gente vai ter um ângulo. E esse ângulo é justamente o que vai definir o meu coeficiente angular, né? Faz muito sentido. Então, eles vão ter o mesmo coeficiente angular. Assim, pessoal, como eu já tenho o meu coeficiente angular m aqui, eu vou ter que achar o meu ponto, porque ele não deu o meu ponto. Então, eu vou ter que achar esse ponto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou derivar a função que ele me deu da curva e vou igualar isso a 2/3. Porque quando eu derivar essa função aqui, eu vou achar justamente o meu coeficiente angular, né? Isso é uma das maneiras de achar o coeficiente angular de uma determinada função. Eu derivo ela e eu consigo encontrar. Como ele já deu, quando eu derivar isso aqui, eu vou poder achar um valor para x, que vai ser quem? O meu x0. Quando eu substituir esse valor de x nessa função de novo, eu vou achar um valor para y, que vai ser quem? O meu y0. Então, vamos fazer na prática, que vai ficar bem mais fácil de entender. A primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o meu y e vou derivar ele. Só que aqui, pessoal, eu tenho um produto entre duas funções. Então, eu vou ter que usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Se eu tenho uma função A multiplicando uma função B, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a primeira, multiplicar pela segunda e somar a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é a regra do produto. Então, o meu y' vai ser quem? Vai ser a derivada da primeira, que é o meu x, a derivada de x, vezes a segunda, que vai ser o meu log de x, mais a primeira, que é o meu x, vezes a derivada da segunda, que é o meu log de x. Então, vamos resolver isso aí. A derivada de x em relação a x é 1. Então, 1 vezes o log de x, mais x vezes a derivada do log. A derivada do log de a e base b vai ser 1 sobre a vezes o ln de b. Essa é a regra da derivada para o log, tá? Então, vamos usar isso aqui. Nesse caso aqui, o meu log, quando não aparece nada aqui, a minha base vale 10, tá? Então, eu vou usar isso para resolver essa derivada. Então, vai ser 1 sobre o meu a, que é o meu logaritmando, que nesse caso é x. Então, x vezes o ln de b. Quem é o meu b? O meu b é a base. Minha base, nesse caso, vale 10. Então, vai ser o ln de 10. Tudo bem? Então, y' vai ser igual a 1 vezes o log de x, é o próprio log de x, mais esse x que está aqui em cima, ele vai embora com esse x que está aqui embaixo, e vai sobrar só quem? 1 sobre o ln de 10. Só que, pessoal, eu tenho aqui uma função log
que tem, como eu falei pra vocês, uma base 10, né? Porque não tem nada, então é 10. E aqui a gente tem uma função de um logaritmo natural, que é um log, só que com base e, né? Pra quem não sabe, o ln de uma função x é a mesma coisa da função log na base e do x. Então, eu vou reescrever esse ln de 10 em formato de log. Então, meu y' vai ser igual a o log de x na base 10 mais 1 sobre o log na base e de quem? De 10. Então, ainda não tá bom. Por que não tá bom? Porque eu tenho aqui dois logs com bases diferentes. Um é base 10 e o outro é um número Euler, né? Um número de Euler. Então, eu vou modificar essa base aqui para o 10. Como é que eu faço isso? Existe uma propriedade de log em que eu posso mudar a minha base. Então, imagina que eu tenho um log aqui de base B e logaritmando A, e eu quero mudar essa base B para uma base C. Como é que eu faço? Eu pego o meu log e coloco na base que eu quero, C. E eu vou dividir pela mesma coisa, o log de C. Aqui em cima, o meu logaritmando vai ser o meu logaritmando do meu log original, no caso, A. E aqui, o logaritmando do log de baixo vai ser a minha base do log original. Então, aqui vai ser B. Então, usando isso, eu vou mudar aqui a base desse log. Isso vai ser o log na base 10, né, que é o que eu quero. Vou dividir pelo mesmo log na base 10. E aqui, o logaritmando de cima vai ser quem? Vai ser o meu 10, que é o meu logaritmando do log anterior. Já o logaritmando do meu log de baixo vai ser a minha base anterior, que vai ser quem? Vai ser o E. Pronto. Então, vamos só ajeitar isso, né? Vai ficar o log de x na base 10 mais 1 sobre... Isso aqui, a gente sabe que vai dar 1, né? Porque toda vez que a gente tem uma base igual ao logaritmando, isso dá 1, tá? Então, aqui eu vou ter 1 de novo sobre o log de E na base 10. E aí, aqui eu tenho o quê? Eu tenho propriedade aqui de fração, né? Divisão de fração. Eu vou repetir o primeiro, que no caso aqui é o 1, e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ser 1 vezes o inverso disso aqui, vai ser o log de E na base 10, dividido por 1. A gente sabe que multiplicar por 1 e dividir por 1 não faz diferença nenhuma, né? Então, eu vou só tirar isso aqui, tudo bem? E vou deixar aqui só o meu log de E na base 10. Agora sim tá bonito, né? Eu tenho dois logs na mesma base e tá tudo tranquilo. Mas lembra que isso aqui é o minha função y derivada, né? Que é o meu coeficiente angular, que ele deu, né? 2/3. Então, eu vou igualar isso aí a 2/3, tá bom? Então, aqui 2/3 vai ser igual ao log de x na base 10 mais o log de E na base 10. Como eu falei, eu quero achar um valor de x. Então, eu vou isolar o x, certo? Isolando o x, eu vou ter o log de x na base 10 sendo igual a... Eu vou passar isso aqui, né, para o outro lado, subtraindo, tudo bem? Então, vai ficar o 2/3 menos o log de E na base 10. Só que aqui, gente, eu tenho uma equação logarítmica. Ou seja, aqui, desse outro lado, o que eu quero fazer? Eu quero transformar tudo isso num log de base 10. Por quê? Porque aqui desse lado, eu tenho um log de base 10. E como eu quero achar o x, se eu tiver o log de base 10 dos dois lados, eu vou poder igualar os logaritmandos. E quando eu igualar os logaritmandos, eu vou achar o quê? O valor para x. Faz sentido ou não? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos nessa.
Para fazer isso, eu vou ter que transformar esse 2/3 num log. Num log de base 10, né? Porque aqui eu tenho um log de y na base 10, já tenho aqui outro log de x na base 10. Então eu vou transformar esse 2/3 num log de base 10. Como é que eu faço isso, gente? Eu vou fazer o log de base 10. E o meu logaritmando vai ser 10 elevado a 2/3. Porque isso aqui também é uma propriedade de log, tá? Se a gente aplicasse aqui, né, a definição de log, se eu chamasse isso aqui de x, por exemplo, e aplicasse a definição de log, ou seja, isso aqui sendo 10 elevado a x, sendo igual a 10 elevado a 2/3, essa é a definição de log, aqui eu posso cancelar essas bases e igualar os expoentes. Então, x seria 2/3. Ou seja, toda essa expressão aqui, ela vale quem? X, que é quem? 2/3. Então, isso é propriedade de log, tá bom? Então, eu vou substituir 2/3 pelo log de 10 elevado a 2/3 na base 10. Então, vai ser o log de x na base 10 igual a esse log aí, menos o log de Euler na base 10. Bem, aí aqui eu tenho uma outra propriedade de log, em que eu tenho a subtração de 2 logs de mesma base. Esse log vai virar um log só na mesma base da divisão disso por isso. Então, vamos reescrever isso. O log de x na base 10, que vai ser igual a o log na base 10 de 10 elevado a 2/3 sobre o número de Euler. Então, aqui eu tenho justamente o que eu estava procurando, pessoal. Dos dois lados, eu tenho um log de base 10. Então, eu posso igualar os meus logaritmanos, ou seja, o x vai ser igual a isso aqui. Simples assim, eu tenho que o 10 é igual a... O x, né? Perdão, o x vai ser igual a 10 elevado a 2/3 sobre Euler. Então, eu encontrei um valor para x, que vai ser justamente quem? O meu x0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x e vou substituir, como eu tinha falado para vocês, na minha função. A minha função é y igual a x log de x. Então, vou substituir na minha função. Então, y é igual a x vezes o log de x. Se o meu x vale isso, quanto vai valer o meu y? Y vai ser o meu x, que é quanto? 10 elevado a 2/3 sobre Euler, vezes o log de x, que é 10 elevado a 2/3 sobre Euler. Tudo bem? Deu um número feio, não deu? Deu. Mas não deixa de ser correto. Como eu tinha falado para vocês, a função da reta é dada por y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. Então, eu tenho tudo o que eu preciso. Y menos y0. Quem é meu y0? É esse valor todo aí que eu encontrei. Então, vai ser 10 elevado a 2/3 vezes isso aqui sobre E, né? Vezes o log de 10 elevado a 2/3 sobre E. Esse é o meu y0, que é igual ao meu coeficiente angular, que a gente já sabia, né, que vale 2/3, vezes x menos x0. Quem é meu x0? O valor que eu encontrei, né? Então, é 10 elevado a 2/3 sobre Euler. Então, essa aqui, na verdade, já é, né, a minha equação da reta. Para isolar o y, é só você passar esse termo todinho aqui para o outro lado somando, né? E aí você poderia fazer essa distributiva aqui.
e você teria o seu valor de y isoladinho, né? Mas aqui eu vou deixar dessa maneira que também tá correto, tudo bem? Então é isso. Pro vídeo de hoje é isso. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.